Depois de uma semana sumido, Jair Bolsonaro voltou a falar. O deputado participou de um almoço promovido pelo portal Poder 360 e conversou por 2 horas com alguns veículos de comunicação. A entrevista rendeu. O pré-candidato à presidência pelo PSL acredita que disputará o segundo turno das eleições contra o candidato apoiado pelo PT. O capitão do Exército na reserva minimiza a importância do lançamento de um nome de centro e acha que herdará o apoio prestado até agora, o apoio, né, ao ex-ministro Joaquim Barbosa, e que também, segundo ele, tem um público parecido. Segundo ele, esses eleitores votam contra a corrupção. Ô Vera, claro, você acompanhou, a gente estava falando até dessa entrevista há pouco, né, antes de começar o programa. O que você achou dessa entrevista um pouco mais light? Se é que você achou light do Bolsonaro. Vai lá. Achei sim, Patrick. Ficou evidente agora porque o deputado Jair Bolsonaro não foi ontem ao evento da Frente Nacional de Prefeitos. Ele estava neste almoço promovido pelo portal Poder 360, divisão de eventos do portal 360, com jornalistas de vários veículos e empresários. A gente não sabe direito como os empresários participam, se existe uma cota de adesão, em que circunstância eles participam, mas o fato é que fica muito evidente que o Bolsonaro usou este evento como um media training, como um teste para algumas propostas que ele ainda pretende e precisa aprofundar na campanha. Mas o fato é que ele avançou algumas casas em economia, em segurança e em política. Ele falou bastante e falou de um jeito mais palatável a esse público, imprensa / empresariado. Ele claramente quis testar um diapasão mais baixo, uns decibéis a menos. Em economia, que é a parte mais importante da entrevista, a meu ver, eu elenquei aqui 6 propostas que mostram um esboço de programa de governo do Jair Bolsonaro nessa área. Diz que manterá o teto de gastos do setor público como é hoje em dia, sem dizer como fará caso haja um estrangulamento de orçamento, por exemplo, da saúde e da educação, que é algo que já se vislumbra. Vai manter igual. Reforma da Previdência, diz que fará, principalmente focada no setor público, mais gradual que a do Michel Temer e com uma idade mínima paulatina até chegar aos 65 anos. Diz que nomeará ministros técnicos com perfil Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, que vai abrir os contratos do BNDES, que vai desburocratizar repasses aos municípios e tirar a Caixa Econômica Federal da jogada, diminuir o número de ministérios e privatizar 2/3 das 149 empresas públicas e também o sistema penitenciário daqui para frente, mantendo o acervo já existente. Sem dúvida, uma proposta de corte liberal, mas o quanto ela é sincera, aprofundada e factível. Isso é que vai ter que ser aprofundado na campanha. De cara, já se nota um viés ali dúbio na questão das privatizações. Ele defende a privatização de alguns setores, mas diz que vai manter os bancos públicos e o solo e subsolo. E aí faz uma ressalva. Não podemos, por exemplo, deixar a China exportar nióbio. O problema é que a China, a despeito de ser um país com um regime político muito diferente do Brasil, como ele mesmo nota, é também um dos principais parceiros econômicos do Brasil e do mundo. É um dos grandes players econômicos mundiais. Não dá simplesmente para dizer que vai excluir a China da equação com base em ideologia política. Então, eu acho que a proposta ainda carece de um certo polimento, mas ele procurou claramente se mostrar como alguém liberal. Depois eu volto nas questões políticas, por hora eu fico só nas econômicas. Bom, então, pegando carona no que disse a Vera, o Andreasa, o que você achou então desse pacote liberal aí do candidato, do pré-candidato, né, ainda Jair Bolsonaro, e só trazendo aqui que ele disse que que vai manter a Eletrobras, já que a Vera citou, a Eletrobras, o Banco do Brasil e a Caixa. O resto ele promete privatizar. Vai lá, Andreasa. Uma das hipóteses para o não crescimento do Bolsonaro nas últimas pesquisas, né, uma ideia de estagnação, decorre da possibilidade de que ele tenha encontrado um teto. A outra possibilidade, falamos ontem, é que o seu crescimento tivesse sido papado pela presença do Joaquim Barbosa. Nesse caso, ele teria razão. Já falei aqui, ele é, a meu ver, um dos beneficiários pela não candidatura do Joaquim Barbosa.
Mas vamos testar a hipótese do teto, ou de não crescimento. Me parece, finalmente, que em vez de lutar contra os números, a campanha do Jair Bolsonaro, felizmente para ele, percebeu que a possibilidade de que tenha encontrado um limite existe. Mas limites são quebráveis, tetos são vencíveis. E aí entra isso que se pode chamar de versão light, mas que é versão light no campo, e muito bem escolhido, no campo da economia. E a expressão que a Vera usou é muito precisa, um Jair Bolsonaro mais palatável. É possível ampliar alcance, vencer as barreiras, esse teto, com um discurso influente na economia. O Jair Bolsonaro é um liberal? O Paulo Guedes é. O seu virtual provável ministro da Fazenda. E eles conversam, segundo eu apurei, a cada 15 dias. O discurso, também a Vera fez referência, municipalista do Bolsonaro, muito interessante, é uma ideia do Paulo Guedes. E isso de descentralizar, de fazer o dinheiro chegar direto na mão do prefeito, acabar com o Ministério das Cidades, por exemplo, é uma ideia liberal. Muito bem. O discurso do Bolsonaro, inclusive, se aprofunda. Saiu do liberalismo 1, beabá, e chegou ao 2. Mas é preciso ver, e com isso eu estou falando apenas de fatos. É preciso avaliar um candidato que é postulante à presidência da República e, portanto, tenta adequar o seu discurso ao ambiente eleitoral em que acredita possa crescer. É preciso ver o histórico da atividade pública do sujeito. E esse, em termos liberais do Bolsonaro, eu sinto muito, não é bom. O histórico de participação pública na Câmara, no Parlamento, como deputado federal do Bolsonaro, é estatista, é corporativista, muitas vezes tendo votado exatamente com o PT, que é seu adversário, seu inimigo no campo político, no campo ideológico, no campo de costumes, certamente, mas quando a matéria é econômica, eles estão juntos. Vejam aí essa promessa de reforma da Previdência gradual. Quer dizer, significa uma proposta mais branda do que a do Michel Temer, que já é modesta, extremamente modificada, já não atende os interesses do Brasil. Quer dizer, seria uma solução para cada 5 anos. E por que a proposta do Jair Bolsonaro é gradual? Ele vai ter que falar sobre isso. Porque ele tem compromissos corporativos, sim, com o Estado brasileiro. Ele é representante originalmente de uma corporação, cujos interesses não quer afetar. Então vai ser interessante ver ao longo da campanha o Bolsonaro evoluir, influenciado pelo Paulo Guedes, Deus queira, enfrentando os seus antigos dogmas, vencendo os seus antigos limites na área econômica. Vamos ver. Ô Marcelo Madureira, você acredita aí num Bolsonaro mais palatável? Você acha possível isso? O que você achou da entrevista? Olha só, eu acho que, como um todo, a entrevista foi extremamente oportunista, o que a mim não agrada, né? Quando um político prepara um discurso com um conteúdo, né, e uma forma do jeito que as pessoas querem ouvir, e não como ele realmente pensa, ou melhor ainda, como as coisas realmente são, como ele vê as coisas, me parece grave. O Brasil já sofreu muito desse marquetismo eleitoreiro, né? Eu acho que nós deveríamos já ter superado esse marquetismo eleitoreiro. Felizmente, alguns aspectos são interessantes, quando o próprio Bolsonaro admite a limitação de conhecimento dele em algumas questões, sobretudo a questão relativas à economia. Reparou muito bem o Andreasa, né, quando ele abordou mais essas questões econômicas e tal, mas eu vejo, e foi o que o Andreasa abordou, ele se recusa a ter um discurso de enfrentar o corporativismo, talvez até por ele ser representante de uma corporação, e de uma corporação muito forte, né, que é o Exército Brasileiro. Eu acho que quando você enfrentar o corporativismo, você vai poder também fazer a reforma do Estado, porque eu acho que o problema do Estado brasileiro é um problema de gestão. Os recursos existem, né? Fora a corrupção, a gestão do Estado brasileiro, de maneira geral, é muito incompetente.
deixa muito a desejar, principalmente se você for ver o quanto estão percebendo, né, a maior parte do funcionalismo. Comparado com o setor privado, o funcionarismo público hoje tem salários muito melhores e um desempenho muito pior. Agora, outra coisa que eu achei curioso, e talvez agora a Vera vá aprofundar mais, por exemplo, quando fazia algumas perguntas sobre ministérios e tal, ele diz que colocaria no Ministério da Educação um general. Eu já não gosto muito dessa ideia, né? Porque eu acho que generais geralmente têm outro tipo de formação, né? Muito boa, por sinal, muito boa, mas não exatamente para a área de educação, né? No sentido mais amplo do termo. Então, aí eu já vejo aí o velho e bom Bolsonaro, né? O velho e bom Bolsonaro cuja obsessão é o nióbio e, em segundo lugar, a China. Que é como alguém, eu acho que o Vera ou o Andreasa fala, você ignorar a China no mundo contemporâneo é papo de maluco. Mas essa ideia, né? Essa ideia de colocar um general para botar, para conduzir o Ministério da Educação, me cheira muito mal. Assim como a ideia de botar o ex-astronauta brasileiro, que nem astronauta foi, porque ele foi, eu poderia ter ido também, se eu tivesse 50 milhões de dólares, né? Esse astronauta brasileiro é totalmente tabajara, esse cara é uma figuraça, picareta, entendeu? E ele vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia só porque foi ao espaço. Eu mandaria esse nosso astronauta brasileiro para o espaço, mas só com uma passagem de ida. De volta eu dispensaria. Então aí temos aquela velha história, a onça se camufla, mas nunca é gato. É sempre onça. Vera, tem isso. A entrevista, ela tem um monte de momentos em que você vislumbra um Dr. Jekyll e um Mr. Hyde. Tem isso na entrevista, porque ele tenta se mostrar um liberal na economia, mas se trai na hora do detalhamento. Uma delas é essa questão da privatização. A outra é quanto à autonomia do Banco Central. Ele fala, o Banco Central vai ter autonomia, mas vai ter essas aqui metas, ó, essa e essa. Se ele cumprir, tá beleza, tem autonomia. Se não, falta dizer, vai se ver comigo. Aí sobre o Paulo Guedes, vai ser o ministro da Fazenda? Ele não diz. Ele diz que está dando uma consultoria para ele, que ele olhou ali, não conhecia ninguém, viu esse Paulo Guedes, viu que tinha umas boas ideias e aí o procurou. E o cara já não falou mal dele, ele já achou que era um bom começo de uma relação. E aí eles entabularam uma relação a partir daí. Então você veja, Patrick, que é alguém que não tem intimidade, não tem comprometimento e não tem uma crença profunda nessas ideias que está professando a partir de agora. A gente pode dizer que muitos outros candidatos têm? Provavelmente não. Mas todos eles vão ser agora cotejados com a ideia de que precisarão detalhar essas ideias. Aí partindo para a parte política... É isso que eu queria... Principalmente essa questão envolvendo-se, que ele está dizendo que vai disputar o segundo turno com o candidato do PT. O que você acha disso? Essa é a parte em que entra o wishful thinking, entra a vontade dele. O cenário ideal para o Jair Bolsonaro, aquele com o qual ele deve sonhar todas as noites, é enfrentar um candidato do PT. Porque aí ele vai ser a pessoa que vai personificar todo o sentimento antipetista que existe no país, que é forte. Um sentimento anti-esquerda, anti-estatização, anti-PT, anti-corrupção. Tem vários antes que passam a orbitar em torno dele se ele for realmente ao segundo turno por um candidato ou petista ou apoiado pelo Lula. Em todos os outros cenários, em que ele vá com alguém mais ao centro, a tendência é esse mercado ao qual ele está querendo começar a falar agora se alinhar em torno do candidato de centro. E aí tem uma outra parte da entrevista que são aquelas velhas bravatas à la Bolsonaro, aquelas que mais fazem sucesso nas redes sociais e que ainda precisam de comprovação, precisam ser cotejadas com a realidade, com o andamento da campanha. Aquela segundo a qual ele não precisa de apoio de grandes partidos, não precisa de muito tempo de TV, não precisa de aliados no Congresso, porque o baixo clero não quer aquele velho loteamento, então ele vai negociar direto com o baixo clero. A gente já viu esse tipo de tentativa de negociação diretamente com o baixo clero e dá muito errado.
A gente viu com o Severino Cavalcante, a gente viu com a Dilma, a gente viu com o Collor, a gente viu com o Eduardo Cunha, a gente viu inúmeros exemplos em que dar poder ao chamado baixo clero resulta em coisas erradas, resulta em mau negócio. Então aí é o momento em que entra o velho Bolsonaro, mas eu achei importante ele se expor. Diferente do Madureira, eu acho que mesmo que num ambiente controlado, ainda que forçando um pouco a barra, é importante o candidato se expor para que nós possamos fazer o nosso trabalho. De aí cotejar com as contradições, com o passado, com o histórico, etc, etc. Esse é o trabalho da imprensa. Aliás, é um candidato à presidência, não pré-candidato. E líder das pesquisas. E líder das pesquisas. Ô Andreasa, então vamos entrar um pouquinho nessa parte política, já a partir do que a Vera disse. Primeiro, essa questão envolvendo ele dizendo que quer um segundo turno, que aposta no segundo turno dele com o PT. Você acha viável, é possível? Você já vem falando sobre isso, né? E também essas outras questões envolvendo a política. Vai lá. A presença do Jair Bolsonaro no segundo turno, segundo a análise que eu faço, já falei aqui várias vezes, já escrevi, representaria um fato histórico. Uma ruptura verdadeira. Basta a presença dele no segundo turno. Uma ruptura no solo eleitoral brasileiro. Um baita golpe no establishment. Tudo é organizado e engessado para que o Bolsonaro não esteja no segundo turno. Então, a presença dele lá já seria um fato extraordinário. Não acredito, portanto, na vitória dele. Aliás, o segundo turno foi criado no Brasil deliberadamente para que candidatos como o Jair Bolsonaro jamais vencessem uma eleição. O sonho dele é enfrentar o PT. Talvez fosse aquele em que ele teria melhor chance. Mas os petistas também o querem como adversário. O adversário dos sonhos da esquerda é o Jair Bolsonaro. Talvez fosse o único cenário em que venceriam. É isso. Marcelo Madureira. O pesadelo recorrente do eleitor e da eleitora brasileira é justamente o sonho do Jair Messias Bolsonaro, ou seja, ele estar diante da urna eleitoral e ter que escolher entre um candidato do PT e o Jair Bolsonaro. Realmente esse é o pior dos mundos, né? É sair daí para o aeroporto, na minha opinião. Eu imagino agora as pessoas que estão nos acompanhando, né, em todas as plataformas, seja nos automóveis, seja nos computadores, nos seus smartphones, devem estar compartilhando comigo agora esse momento horroroso de estar ali, né, frente à urna eleitoral e eu vou votar no PT ou vou votar no Bolsonaro, né, com certeza eu vou embora do Brasil. Eu acho, e esse é o sonho. Veja bem, Vera, eu não sou contra os candidatos se exporem, não. De maneira eu não falei. Se falei isso, não era. Não, num ambiente controlado, é o que eu quis dizer, e ainda que ensaiado disso. Não. Eu sou favorável à exposição total integral e concordo 100% com o que você falou. E para que ter o escrutínio não só dos jornalistas, do conjunto da sociedade, todo mundo, né? E também se expor para perguntas e tudo mais. Agora, nessa questão aí de você ficar, né, entre a cruz e a espada, ficar essa ideia que ele tem do processo eleitoral brasileiro diz muita coisa, né, meus amigos? Diz muita coisa, porque eu tenho repetido aqui, insistido até, o meu sentimento é que o eleitor brasileiro justamente aspira uma candidatura de centro. Veja bem, não estou defendendo nenhuma específica, mas uma candidatura de centro. O brasileiro está já enjoado de andar nessa montanha-russa política esse tempo todo. Ele quer um pouco de calma, tranquilidade, né? Por isso até que você vê que o Jair Bolsonaro fez, como meus amigos, meus colegas já disseram, começou a construir um discurso mais palatável. E eu acho engraçado porque os admiradores, apoiadores do deputado Jair Bolsonaro, eles pegam em armas mais do que o próprio deputado, que falou nessa entrevista que está fazendo um curso e um treinamento para ficar mais zen. Então eu recomendo mesmo aos apoiadores. Eu estou vendo aqui no nosso Facebook muita gente dizendo: esqueçam, parem com isso, Bolsonaro vence no primeiro turno. Não adianta esse tipo de arrobo, porque ele não é racional, ele não parte de uma análise racional. A gente não está aqui falando mal do deputado Jair Bolsonaro, não estamos aqui desconstruindo por desconstruir, estamos apontando coisas que são importantes para quem pretende votar num candidato a presidente da República. E não há hipótese
dele vencer no primeiro turno. As pessoas deveriam partir desse princípio para ir, se acham que ele é um bom candidato, ir em busca de apoio, de votos, etc, e se preparar para um segundo turno, com tantos candidatos, com tantos partidos, com um horário eleitoral que privilegia grandes partidos. Não existe possibilidade dele vencer no primeiro turno. Isso não é politicamente, logicamente, estatisticamente provável. Então, com os dados que nós temos hoje, é de um segundo turno. Com os dados que temos hoje, ele pode ir ao segundo turno. É em cima dessa realidade que nós temos de debater, analisar, decantar as ideias e não partir para slogans, torcida, etc. Eu acho que os brasileiros ajudariam a melhora do país e a depuração política do país se também baixassem um pouco a bola, serenassem e olhassem o cenário, olhassem os candidatos com olhos de ver.